bem que tinha prometido para mim mesmo não gravar mais do que 2 episódios do Fora da Política Nossa Salvação por semana. Mas aí vem o governo e obriga a gente a fazer diferente. Porque parece que todo dia tem alguma coisa que esse governo causa e que obriga algum tipo de consideração ou algum tipo de resposta. Esse governo militar que já se torna uma tragédia militar. E aí tanto faz se a gente está falando do próprio Bolsonaro, aquele capitão indisciplinado que foi posto para fora do exército de maneira conveniente, ou se a gente está falando dos generais com ou sem pijama, né? Seja os da ativa, seja os inativos, que se bolsonarizaram, como disse recentemente o cronista político Josias de Souza. Tanto faz se eles estão dando voltas de helicóptero com o presidente, se é Heleno, o pequeno, que sai por aí ameaçando opositores, ameaçando instituições, ameaçando a imprensa, e depois diz que que não estava ameaçando coisa nenhuma. Ele desmente aquilo que faz. Se é o Ministério da Saúde, que é liderado por um outro militar, que militariza a área da saúde, que em vez de nomear gente que entende da área de saúde, prefere nomear pura e simplesmente os seus amigos, os seus apaniguados, militares que, enfim, parece que não tem mais ninguém com quem esse governo possa contar que não sejam companheiros de farda ou companheiros de pijama. E é uma militarização que ela vem agora acompanhada do fisiologismo mais desbragado possível, com as negociações com o Centrão. Ou seja, não dá para imaginar que é uma militarização que tem um efeito talvez como os tenentistas ou os positivistas lá do começo do século XX acreditassem, que seria um efeito saneador, de limpeza dos problemas da política. Quem leva Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson e Quejandos para dentro do governo não está, evidentemente, saneando nada. Enfim, como é que a gente pode analisar isso vendo esse novo artigo que o general Mourão publicou hoje, no dia 3 de junho, no estado de São Paulo? Mais um artigo, mostrando que, apesar do fascismo subletrado ou do neofascismo subletrado de Bolsonaro, tem um autoritarismo que não é tão iletrado assim, representado pelo general Mourão, que pelo menos não só sabe escrever, mas sabe brandir alguns argumentos, mas geralmente argumentos falaciosos, como vai ficar claro na conversa que a gente vai ter agora. O novo artigo do general Mourão, ele diz primeiro que os opositores que se levantaram contra o governo nesse último final de semana, foram às ruas, ele deve estar se referindo às torcidas organizadas em São Paulo, no Rio, são delinquentes. Ele se baseia no quê? No histórico das torcidas organizadas? Não, ele fala que eles saíram quebrando as coisas, depredando patrimônio e tudo mais. Bem, se a gente viu a cobertura de imprensa, viu o seguinte, que quem produziu a confusão, mais uma vez, foi a polícia militar. Ou seja, de novo, a polícia militar, é bom frisar o militar aí, ajudou a produzir confusão, inclusive protegendo bolsonaristas e atacando os opositores. Isto é, a polícia tomando partido, uma vez mais. E polícia partidária é um perigo danado. Não dá para ter democracia com polícia partidária. Ele diz que os opositores são baderneiros. E se os opositores são baderneiros, eles são então um caso de polícia, e não de política. São baderneiros por quê? Quem é que estava com um taco de beisebol querendo agredir opositor na Paulista nessa semana? Só mostrei, que bater! Vai fazer merda tudo. Fascista é você, ó. Você é fascista. Ela pode andar com esse taco de beisebol? Ô, isso é arma branca, policial. Policial, ela pode andar com esse taco de beisebol? Isso é arma branca, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso? Não é da sua conta. Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? Eles só fazem merda lá. Guarda esse taco, senhor. Vamos na casa, guarda esse taco aí. Guarda esse taco. Cara, por favor, vamos pra lá. Guarda esse taco. Cara, por favor. Vem cá que eu ensino no seu. Quem é que estava com bandeira neonazista da Ucrânia? Quem é, afinal de contas, que ficou ofendendo os outros? Ora, não foram os opositores, foram os bolsonaristas. Ele diz, até citando Geraldo Vandré, vejam vocês, que eram perdidos de armas na mão. De novo, quem são os defensores do armamento da população nessa sociedade? Qual é o governo que defende isso? Não é o governo do qual ele faz parte, que quer armar milícias para resistirem a governadores e prefeitos, produzindo uma guerra civil? Quem que está perdido de armas na mão? Bem,
também mostra que tem um ressentimento bravo com o decano do STF, o ministro Celso de Mello, porque ele mandou conduzir, se necessário fosse, apenas se necessário fosse, seguindo o protocolo, debaixo de vara aqueles que não fossem depor. E ele se referia aí também a generais bolsonaristas. E ele fala que não, que debaixo de vara quem tem que ser levado são esses que foram se opor ao governo, criminalizando a oposição, partindo do pressuposto de que são baderneiros, mesmo quando vão se opor ao governo, vão às ruas se manifestar de forma pacífica. Diz ele, né, o general Mourão, que eles querem incendiar o país de novo, como em 2013. Quem foi que incendiou o país em 2013 na Rua da Consolação? Quem foi que reprimiu violentamente manifestantes na Rua da Consolação e gerou o fenômeno das jornadas de junho de 2013 que se perpetuaram praticamente, que se mantiveram durante um longo tempo depois daquilo? Foi a truculência, de novo, da Polícia Militar, da PM de São Paulo, que atacou manifestantes e que acendeu o rastilho de pólvora que produziu as jornadas de junho, levando inclusive à rua os Black Blocs. A PM foi a parteira dos Black Blocs, que, é bom lembrar, não ficaram imunes à infiltração dos P2, daqueles espiões da polícia. E, inclusive, até depois, já de 2013, já em 2016, olha aí, 3 anos depois, já era governo Temer, havia gente do Exército infiltrada em manifestantes de oposição ao governo Temer. Um tal de Balta Nunes, como ele era apresentado, seu nome simulado, seu nome falso, era, na verdade, um capitão do Exército, William Pina Botelho, e que depois foi promovido a major por bons serviços, afinal de contas foi lá espionar estudante, e que morava em São Paulo, na rua Brigadeiro Luiz Antônio, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, melhor dizendo, no apartamento de um ex-comandante do DOI-CODE durante a ditadura militar, o general de brigada Manuel Morato Almeida. Bem, quem é, afinal de contas, que foi incendiar as ruas? Quem é que infiltrou gente? Quem é que reprimiu manifestante causando a revolta das pessoas? Quem é que foi depredar a prefeitura de São Paulo? Qual foi a polícia que ficou inerte diante da depredação da prefeitura de São Paulo? O general Mourão, se eu posso chamar ainda de general, ele diz o seguinte, ele questiona, na verdade, é lícito usar crimes para defender a democracia? Vamos inverter a pergunta. É lícito cometer crimes para atacar a democracia? Porque é isso que os bolsonaristas fazem. Quando pedem golpe militar, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, quando levam taco de beisebol para agredir opositor em manifestação na Paulista. Quem é que efetivamente comete crimes? Que diz que vai prender ministro do Supremo, que tem que prender governador, que quer interferir na Polícia Federal. Quem é que comete crime, mas não para defender, para atacar a democracia? É o governo do qual o general Mourão faz parte. É o chefe dele e os seus asseclas. Não é a oposição que comete esses crimes. Ele pergunta ainda, qual ameaça às instituições autoriza a ruptura da ordem legal? Ué, general, não seriam as ameaças dos seus colegas de farda ou de pijama, generalíssimo Mourão? Não seriam eles os que realmente ameaçam romper a ordem legal? São essas ameaças que justificam algum tipo de reação. Não a ruptura da ordem legal, porque essas ameaças são ameaças justamente de romper a ordem legal. Coloque-se no seu lugar, generalíssimo Mourão. Ele ainda pergunta, desde quando, na democracia, vigindo normalmente, há necessidade de defender por faces mascaradas, roupas negras, palavras de ordem, barras de ferro e armas brancas? Será que ele está falando da apoiadora com o taco de beisebol escrito Rivotril? Aquela que tem fotos do lado da Carla Zambelli, foto do lado do general Vilas Boas? Será que é dela que ele está falando? Deve ser, né? Ela estava de máscara, de roupa preta, com um taco de beisebol na mão, ou seja, ao que pode ser comparado a uma barra de ferro, e é uma arma branca, para atacar opositores. Ele só pode estar falando dos seus próprios amigos. Ou será que são os 300 ali na esplanada, acampados, que segundo a apoiadora do governo Bolsonaro, Sarah Winter, né, um nome até de nazista, tinham armas. E pretendiam reagir com armas a qualquer oposição ao governo. A quem ele se refere? Eu imagino que ele se refira aos seus próprios apoiadores. Fala que exageros retóricos são lançados contra o Congresso e o Supremo. São só exageros? E quantas vezes eles se repetem? Com que constância? Com quanto apoio de gente do próprio governo? Exagero retórico? Exagero retórico é quando alguém, numa discussão, comete um excesso. Agora, o que se repete toda semana, todos os dias,
filho de presidente falando de fechar Supremo com cabo e soldado, depois falando que a ruptura não é mais quando, não é se, mas é quando que vai acontecer. Quando tem general Heleno, o pequeno, né, o baixinho lá que é raivoso, parece um pincher, né, e diz que, na verdade, precisa ter muito cuidado o Supremo com as decisões, porque elas podem produzir consequências imprevisíveis. Ele está ameaçando a quem? A democracia brasileira. Né? Quantas vezes reiteram essas ameaças? E vem falar de exagero retórico? Convenhamos, generalíssimo Mourão. Ele diz ainda: pode haver quem pense estar ocorrendo uma extrapolação das declarações do presidente da República ou de seus apoiadores para justificar ataques à institucionalidade do país. Extrapolação? Mas não está havendo essa extrapolação. E quem é que ataca a institucionalidade? Ele inverte o argumento, isso é uma falácia. As extrapolações do presidente e seus asseclas é que são ataques às instituições do país. Não quem critica esses ataques é que está atacando as instituições do país. Generalíssimo Mourão, convenhamos, não vamos falar esse tipo de asneira. O senhor é melhor do que isso, o senhor pode falar coisa melhor do que isso, o senhor até mostra que sabe escrever, diferentemente do seu chefe, do capitão insubordinado Bolsonaro. Ué, então, pelo menos tente argumentar melhor. Ou, na verdade, o senhor está só expressando aquilo que o senhor acredita, é o que a gente imagina. Isso é o presidente, são os seus asseclas, os seus apoiadores, quem realmente ataca a institucionalidade. Depois ele ainda vem evocando aí a questão dos levantes antirracistas que ocorrem nos Estados Unidos e que já se espalham para o mundo todo. Ele diz o seguinte: problemas e conflitos de outros povos e culturas não podem ser trazidos para cá. Nós não temos ódio racial. Não! E se a gente considerar os 75% de mortos pela polícia entre 2017 e 2018, 75%, 3 em cada 4 pessoas mortas pela polícia, que são negros. São quase 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. E os 80% de mortes pela polícia no Rio de Janeiro, no primeiro semestre do ano passado, só no primeiro semestre, 711 pessoas. 80% das pessoas mortas são negros. Esse 711 não é o total, esses 711 são só os negros mortos pela polícia do Rio de Janeiro no ano passado. Eles representam 80% do total. Depois diz que associar essa situação que a gente vive com o cenário do entre guerras, com o nazismo, é irresponsável e intelectualmente desonesto. Se referindo ao ministro Celso de Mello uma vez mais. Está cismado com o ministro Celso de Mello, o generalíssimo Mourão. Ora, quem é que tinha um secretário da Cultura que imitava Goebbels? E que o apoiou na manhã em que ele fez aquela manifestação, em que o vídeo veio a público, e só foi demiti-lo à tarde quando a pressão aumentou muito. A primeira reação do presidente da República foi de defender o seu macaquinho de Goebbels. De quem são os apoiadores que vão às portas do STF emulando os neonazistas de Charlottesville ou os nazistas da época do Entre Guerras carregando tochas, marchando militarmente? Quem são esses caras? São da oposição ou são os 300 que apoiam o governo Bolsonaro? Quem é que disse que as minorias têm que se curvar às maiorias? Foi o presidente Bolsonaro. Que as minorias ou se curvam ou que desapareçam. Isso parece discurso nazista mesmo. Os minoritários que se curvem ou desapareçam. Quem falou que ia metralhar os opositores? Ora, generalíssimo Mourão, se emenda. Não tem a menor condição de afirmar esse tipo de coisa. Ele pergunta ainda se é responsável comparar a ditadura militar com o que nós vivemos hoje. Ora, quem insiste nesse paralelo o tempo inteiro são os próprios membros do governo do qual o senhor generalíssimo Mourão faz parte. Nas reiteradas evocações do AI-5 por Guedes, pelo filhote 03 do presidente, na celebração da ditadura militar nos quartéis, como ocorreu no último 31 de março, na recepção de torturadores notórios dentro do Palácio do Planalto, como ocorreu com o coronel Curió, que foi recebido pelo presidente. Além disso, a esposa de Ustra, também elogiada pelo presidente da República. Quem faz questão de trazer a ditadura militar o tempo inteiro de volta é o senhor e os seus apoiadores, general. É fácil se livrar disso. Faz uma meia-culpa, aceita que errou. Mas não, fica insistindo nessa toada. As Forças Armadas, ele diz, estão desvinculadas da política partidária. Puxa, e o que a gente pode dizer dos generais da ativa que não só assumem cadeiras ministeriais, mas que até por conta disso têm que defender abertamente o governo e atacam opositores e imprensa, porque a imprensa não dá as boas notícias que deveria dar, no entendimento desses apartidários generais ainda fardados, não de pijama, que ocupam cadeiras no ministério do governo Bolsonaro.
Diz ainda, o país enfrentava, antes desse governo, uma catástrofe herdada de administrações tomadas por ideologia, ineficiência e corrupção. Essa é a melhor parte. Quer dizer, o que a gente tem agora? Desideologização deve ser no MEC, né, que não tem ideologia. Ou no Itamaraty, lá do Ernesto Araújo, lunático que segue Olavo de Carvalho. Ou talvez no meio ambiente, né, que quer passar a boiada e destruir a Amazônia. Né? Na cultura, onde tem imitador de Goebbels, onde tem um presidente de Fundação Palmares que fala que a escravidão foi boa para a população negra no Brasil, deve ser por aí, né? Só pode ser. Que não tem ideologia, né? A gente viu que a ideologia acabou. E eficiência. E a eficiência, onde é que tem? No Ministério da Saúde? Dá para ver quantos testes já fizemos, né, como estamos lidando bem com a situação da pandemia. Ou talvez na educação, veja se o caso do Enem, é uma maravilha. Ou talvez agora vai ter mais eficiência, porque entregou o FNDE, né, com seus bilhões de reais, ao Centrão, ao Valdemar da Costa Neto, lá de Mogi das Cruzes. Deve ser por aí que a eficiência vai ocorrer. Ou será que é no cartão corporativo da presidência? Ou na esteira que o general Mourão comprou para, né, não ficar barrigudo? Talvez seja por aí. Combate à corrupção aonde? Na tentativa de controle presidencial da Polícia Federal? Na entrega ao Centrão dos nacos de governo, não só do FNDE, mas de outros pedaços? General Mourão, o seu governo é um governo militar. E os militares têm que assumir a paternidade por esse bebê de Rosemary que estão gerando, que é o governo Bolsonaro. Pelas mais de 31 mil mortes que nós já temos acumuladas pela Covid-19 em função da incúria do governo, que sabota as medidas sanitárias. Então, vir dizer agora que a oposição é formada de delinquentes... General Mourão, se enxerga, olha no espelho. O senhor vai ter vergonha do que vê. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.